Hoje, feriado de 9 de julho aqui em São Paulo, vamos fazer um contexto histórico sobre essa data. Vamos falar sobre a Revolução Constitucionalista de 1932. Hoje vamos falar sobre um dos movimentos mais marcantes da história do estado de São Paulo e do Brasil. Foi a Revolução Constitucionalista de 1932. Esse movimento, também conhecido apenas como Revolução de 1932, foi um dos maiores conflitos armados do século XX no país, envolvendo ideais democráticos, lutas por autonomia estudantil e o desejo por uma nova Constituição. O contexto histórico. Para entender a Revolução Constitucionalista, precisamos voltar um pouco no tempo. Em 1930, Getúlio Vargas chegou ao poder após liderar a Revolução de 1930, que depois o então presidente Washington Luiz impediu a posse do presidente eleito Júlio Prestes. A vitória de Vargas significou o fim da chamada República Velha, marcada pela política do café com leite, em que São Paulo e Minas Gerais se revezavam no poder. No entanto, com Vargas no poder, o que muitos viam como uma transição democrática acabou se tornando um governo provisório autoritário. Ele dissolveu o Congresso Nacional, interveio nos estados, nomeou interventores federais e suspendeu a Constituição vigente. Em São Paulo, a elite política e econômica, especialmente ligada ao setor cafeeiro, se sentiu profundamente prejudicada com a perda de influência política. As causas da Revolução. São Paulo se viu dominado por um interventor federal, João Alberto Lins de Barros, que não era paulista e não representava os interesses locais. Isso gerou forte insatisfação entre políticos, militares e setores da sociedade paulista. Além disso, a ausência de uma nova Constituição e a falta de eleições diretas agravavam o clima de instabilidade e descontentamento. Assim, o principal objetivo da Revolução Constitucionalista era a convocação imediata de uma Assembleia Constituinte e a restauração do Estado de Direito. Os paulistas exigiam retorno à normalidade constitucional e maior autonomia para o Estado. O início da Revolução. A revolta ganhou força com um episódio marcante: a morte de 4 jovens estudantes paulistas, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, durante um protesto contra o governo de Vargas. Esses jovens se tornaram mártires e deram origem à famosa sigla MMDC, que virou símbolo da resistência constitucionalista. No dia 9 de julho de 1932, São Paulo se levantou em armas contra o governo federal. Tropas estaduais, formadas por soldados, voluntários e civis, passaram a lutar em diversas frentes de batalha. Estima-se que cerca de 35 mil paulistas tenham se engajado no conflito, muitos deles voluntários, sem experiência militar. O conflito armado. Apesar da mobilização e do apoio popular, os paulistas estavam em desvantagem militar. O governo federal contava com um exército bem maior, com tropas vindas de diversos estados, como Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. A guerra durou 87 dias, com intensos combates, especialmente nas regiões do Vale do Paraíba, sul de Minas Gerais e fronteiras do Paraná. Durante o conflito, o povo paulista demonstrou grande espírito de sacrifício e união. Indústrias foram mobilizadas para produzir armas e munições. Estudantes e profissionais se alistaram e até mulheres participaram do esforço de guerra, trabalhando como enfermeiras, costureiras de uniformes ou organizando campanhas de arrecadação. Mesmo com toda essa mobilização, o exército paulista foi derrotado militarmente. Em 2 de outubro de 1932, São Paulo se rendeu.
As consequências da Revolução. Apesar da derrota nas armas, a Revolução Constitucionalista teve vitórias políticas importantes. A pressão paulista contribuiu significativamente para que, em 1933, fosse finalmente convocada a Assembleia Nacional Constituinte, resultando na promulgação da Constituição de 1934. Além disso, a Revolução de 1932 deixou um legado de civismo, organização e resistência. Até hoje, o movimento é lembrado como uma luta pela legalidade e pela democracia, e não apenas como uma tentativa de São Paulo retomar o poder político no país. A memória da Revolução. A Revolução Constitucionalista se tornou parte importante da identidade paulista. O Obelisco do Ibirapuera, localizado em São Paulo, é o principal monumento em homenagem aos heróis de 1932. Ali estão enterrados muitos dos combatentes, incluindo os 4 jovens do MMDC. Além disso, o dia 9 de julho é feriado no estado de São Paulo, sendo o único feriado estadual do Brasil dedicado a um evento histórico local. É uma data para lembrar não apenas os que lutaram, mas também os valores defendidos: a democracia, a Constituição e os direitos civis. Conclusão: a Revolução Constitucionalista de 1932 foi muito mais do que uma revolta armada. Foi uma demonstração de que a população estava disposta a lutar por seus direitos, por uma Constituição justa e por eleições livres. Embora derrotado militarmente, São Paulo venceu moralmente, ao colocar a questão constitucional no centro do debate nacional e forçar o governo Vargas a adotar reformas. Hoje, quase um século depois, o movimento de 1932 continua sendo um símbolo de coragem, cidadania e resistência democrática. É um lembrete de que, em momentos de crise, a mobilização popular pode influenciar os rumos da história. Muito obrigado. Bom, se você gostou do conteúdo, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva aqui no canal.